Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta segunda-feira, pós-rodada vitoriosa da dupla Grenal. Há quanto tempo não dava para dizer isso, né? Há um bom tempo. O Grêmio vem de 5 vitórias consecutivas, mas o Inter estava precisando de reabilitação e finalmente, a duras penas, conseguiu a recuperação ontem no Beira-Rio. A todo momento dava a impressão que o Fluminense pudesse empatar. Muito embora na finaleira do jogo o Internacional tenha perdido as melhores chances. Porque aí o Fluminense também queria atacar e não estava pensando se ia tomar o terceiro. Então o Internacional poderia ter matado quando estava 2-0, poderia ter cedido o empate quando estava 2-1 e poderia ter até ampliado na finaleira do jogo. Já o Grêmio fez um gol bonito de bicicleta do Luciano, que vai ganhar um carro popular 0 km do Renato. Obviamente que ele não vai ficar com o carro, vai pegar o dinheiro, vai vender o carro e vai dar em cestas básicas aí nas vilas, né? Com certeza não vai ficar com o carro, porque não precisa disso, mas se quiser ficar, que fique com o carro também. Bom, em relação à vitória do Grêmio, repetiu-se mais ou menos o mesmo fato contra o CSA. Só não sofreu um infortúnio maior porque não tomou um gol de falta aos 45 do segundo tempo, como tomou com o CSA. Mas o Grêmio não é que tenha brincado com a sorte. O Grêmio não forçou para fazer o segundo gol, como não forçara contra o CSA. Foi levando na maciota, como dizem no interior. Eu quero registrar aqui uma situação de futebol de salão. Até o Maurício depois pode me trazer mais detalhes aí. A Serlaguense, que há muitos anos jogou a série Ouro do futebol de salão, está de volta e ganhou o jogo no sábado. Meu irmão estava acompanhando e me informando lá estava ouvindo no radinho e me informando pelo celular. 5-1, está de volta a Serlaguense para a série Ouro. Agora acabou o caô, a Serlaguense chegou. Então, se preparem, porque agora vem chumbo grosso. Sociedade Esportiva Recreativa Lagoense. Surgiu de um clube onde eu pulava carnaval. Olha a cabeleira do Zezé e tal. Agora nem dá mais para botar essa música aí, que já dá confusão. Né? Mas, ó, bananeira. Bom, ó, jardineira, porque está isso dizer, né? Bananeira, jardineira. Bananeira que já deu cacho. Mas a Serlaguense, fico feliz em poder informar. E o Flamengo é um novo campeão brasileiro, né? Quer queiram, quer não queiram. Que surpresa! Mas agora confirmou, né? Mais de 2 pontos de média. É impossível de alcançar. Bastaria, para facilitar o cálculo, o Palmeiras fazer 100% e o Flamengo não empatar as 6 últimas. Mas eu acho que isso é muito bom. Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu acho que isso é muito bom para o futebol. Porque é uma homenagem ao futebol. Se tu pegares os últimos jogos, o Mano Menezes faz uma campanha em pontos irrepreensível no Palmeiras. 4 vitórias e 1 empate. Não, mais, Rec. Não, estou dizendo da sequência. Tá, mas se tu pegares desde que o Mano assumiu... de 2 pontos a campanha. É uma campanha de muitas vitórias, Maurício. Mas nem um jogo memorável. Ao contrário... A grande maioria dos jogos... É o mesmo esquema do Filipão. Se tivesse deixado o Filipão, dava na mesma. Sabe? Jogando mal, jogando por uma bola, sabe? É um futebol feio de ver. Então, assim, nós termos um campeão que pode fazer até 90 pontos. Porque tem 77 pontos e 18. Faltam 18 por disputar. Então, eu acho que... Campanha de 80%, e 80,2%. Jogando um futebol bom de ser visto, mesmo por quem não é torcedor. E a melhor coisa que tem, professor, é o Flamengo sair atrás, perdendo. Aí a gente diz, hoje eles vão se ferrar. Hoje eu quero ver se eles têm farinha no saco. Terminou o primeiro tempo, o Bahia jogando bem, recebendo elogios e tal. E aí eu estava aqui, né? Vendo o jogo do Grêmio e vendo o jogo do Flamengo. O Flamengo começou às 18, o Grêmio às 19. Então, o Grêmio já estava com 1-0 e amorcegando o jogo. Então, aqui para poder tagarelar sobre todos os jogos, né? E o Flamengo, quando resolveu jogar, e aí a velocidade, Rodinei jogando bola,
o Renier jogando bola. Quer dizer, não são só os 11, como diziam. Tem 14, 15 jogadores. Tem no mínimo 20 jogadores. Não, mas sabe, até esse Pires da Mota, outro dia eu vi jogar bem. Sabe que o Flamengo esse ano, com a campanha tão acima da média, pode atrapalhar uma média histórica que dava para ver no Infobola, o site do professor Tristão Garcia. Historicamente no Campeonato Brasileiro, professora, no site do Infobola tem uma coluna que é um Delta MQ, que é a média qualificada, que é aquele famoso ganhar em casa e empatar fora, fazer 4 pontos em 6. Existe essa média qualificada e 3 clubes hoje estão acima dessa média de 3 pontos no jogo como mandante, como média e 1 como visitante, que são o Flamengo, que conquistou 13 pontos além desse pensamento de ganhar em casa e empatar fora, o Palmeiras ganhou já 3 pontos além dessa média e o Santos também 2 pontos acima dessa média. Historicamente no Campeonato Brasileiro, só o campeão passa dessa média. E esse ano já tem 3 clubes e um que disparou muito. Né? Mas na finaleira não vai se confirmar isso aí. Só quem vai passar de 2 pontos de média é o Flamengo. É uma possibilidade, mas hoje estão os 3. De qualquer maneira, tem que se prestar uma homenagem pública, uma reverência ao treinador Jorge Sampaoli. E entre 3 técnicos que estão lá em cima, 2 são de fora. Não, mas só que 2 com elencos milionários. 2 com muito dinheiro e 1 com quase nada. E o outro com o Sacha de centroavante. Pelo amor de Deus. O outro com um plantel paupérrimo. Mas tem o Soteldo, né? Isso. Mas alguns reclamam do Soteldo que é baixinho, né? E vou lhe dizer, professor, pro Soteldo nem dá para fazer aquela frase, não é, Luiz Braz? Que ele é bom para mais de metro. Porque é só 1 metro. É bom com meio metro. Daí dá para mudar a frase, professor. O que o senhor acha? Eu acho um horror, mas de qualquer forma. Meu Deus do céu, numa segunda-feira. Eu ainda machucado. Aqui, ó. O que fazem comigo, mas de qualquer forma... Mas pensa que sexta-feira é feriado, professor. Mas não. O senhor vai dar aula? É feriado para ti. É feriado para o Maurício. O senhor está me esquecendo que eu sou radialista? Pois é, então, e eu sou... Pode ser que eu cave um feriado. E eu sou professor que tem vestibular da URGS no outro sábado. Então, nós vamos ter aula sexta-feira, aula absolutamente normal. Até porque passou o Enem e agora o vestibular da URGS mudou de data, então vamos trabalhar normal na sexta-feira. Mas se tu comparares os investimentos do Flamengo, do Palmeiras, com os investimentos do Santos, tem que fazer uma estátua para o Quer dizer, professor, que o senhor nem folga folga no feriado, professor? Por favor. Perdoai. O senhor viu que eu estou engraçadinho hoje? É uma segunda-feira. Ele está assim. O senhor nem folga no feriado? Provavelmente Enem folgou ontem porque tinha que corrigir a prova do Enem, fazer o gabarito extraoficial. O pior é que o REC está assim desde de manhã. Eu estava com ele na Rádio Grenal, ele já estava assim. Mas o senhor vai suportar o REC então 2h30 hoje, professor, ao vivo? Desliguei aí. O REC, será que foi... Vai bem, Tudo bem, REC. Olha, primeiramente, cumprimentar você, porque sempre que eu participo aqui, as pessoas me falam de ti e realmente você tem um prestígio. Não é só uma audiência. Quer dizer que não é só o chocolate que é prestígio, também. Não, as pessoas elas gostam de ti. O professor está piorando. As pessoas elas gostam de ti e realmente... Obrigado. É ironia. É ironia. Eu fiquei preocupado quando eu vejo o professor machucado, né? E o professor é uma rica pessoa. Né? Será que é a fase do Inter que ele coçou tanto a... Não, acho que ele está preocupado. Está preocupado. Sabe que a gente comentava antes do Luiz Braz chegar sobre a qualidade do futebol. E para mim, eu acho que tem uma coisa que caracteriza isso muito bem. Quando o Luiz Braz vê o Grêmio jogando, ou quando eu vejo o Internacional jogando, a gente vê muito mais com o coração. A gente está ali como torcedor. Agora, quando é alguém de fora, eu hoje tenho muito prazer em ver um jogo do Flamengo. E como não tenho nenhum prazer... O senhor diria a frase aquela do Ronaldinho, professor? Meu Deus, aí agora sou Mengão?
Não, eu agora sou corintiano. Mas pode tirar a sua vaga na Libertadores, professor. Não. O Corinthians, para mim, assumiu um patamar no acima, final de semana, né? Com aquilo que eu relatei semana passada, aquela atitude do Corinthians em relação à noite dos cristais. Ah, não, uma sensibilidade espetacular. Uma coisa porque assim, houve programas especiais, eu assisti na televisão e tal. Mas um clube de recontaram futebol. um pouco aquela história que não pode deixar de ser recontada, porque nunca mais aconteça essa barbárie, que olha, é o mínimo que se pode dizer, uma ignorância assim, que não tem adjetivo para confirmar o que a gente viu, né? Um negócio terrível. Mas um clube de futebol aí que tá. Essa sensibilidade que o Bahia está tendo, Claro. que o Dínamo ontem não teve, demoraram, que o árbitro, aquele cafajeste, né, não podia jamais expulsar o Tyson. Ele podia era parar o jogo. Aliás, é determinação da FIFA que pare o jogo. Parar o jogo. Não foi nem um problema do Dínamo, né? Foi um problema do árbitro. Do árbitro também. Mas o Dínamo não coíbe isso, porque o Dínamo é ezeiro e vezeiro. Mas eu acho que principalmente o árbitro. O árbitro tinha que ter agido ontem. Um árbitro babaca. Tinha que ter agido com rigor ontem, né? E não fez. E a FIFA viu o que disse hoje? Sim. Que a culpa é da Associação Ucraniana de Futebol. Ótimo. Mas tá certo? Não, mas tá bem, para responsabilizá-los. Mas na nova determinação da FIFA, não é regra. Tem que parar o jogo. Então o problema é dela também. Pegar esse árbitro e dizer assim, esse aí está excluído. Ou ele é surdo ou ele é sem vergonha. Não tem outra coisa. Eu quero complementar o Ele professor. botou o cara pra rua, ele não como é que ele não ouviu que os caras estavam gritando pra ele? Quer dizer, pra botar pra rua, por indisciplina, porque a boneca não pode ser agredida porque ele chutou a bola pra longe, ele é macho. Agora, pra parar o jogo, não é. Eu quero complementar o professor, Rec e Maurício. Porque o professor disse que tem muito prazer em ver hoje o Flamengo jogando futebol. O senhor não, né? Não, eu... O senhor tem pesadelos, né? Não, eu digo assim, o Rec, para mim é o seguinte, olha, quando você vê... Mas domingo vem a vingança agora aqui. Aqui eles não vão dar volta ao Não, mas quando você vê o Grêmio... O Palmeiras não vai perder. Quando você vê o Grêmio jogando com... esses laterais reservas, os dois que jogaram ontem, é lamentável, é muito... O Jardine vai levar São muito ruins. Não vai. O Jardine vai levar o Capixaba Não vai. para Não vai. Não vai. Só se fica Mas doido. Não vai. Ele citou doido. uma lista de laterais esquerdos melhores que o Capixaba na entrevista que ele deu na Grenal. Eu ouvi. Não pode... Mas ele falou no Capixaba. Com educação. Mas escuta, Rec. Se o Luiz Carlos Rec da vida... Não foi ele que falou da lista, quem falou foi o repórter. Mas Não, os dois são muito ruins. Foi ele. Eu não ouvi essa parte. Foi ele mencionou, o repórter perguntou, desculpe, eu acabei te interrompendo. Por favor. O repórter perguntou sobre a possível convocação, observação do Capixaba, e ele disse, olha, sim, realmente é um ótimo jogador, estou observando, mas ele joga numa posição onde tem fulano, ciclano, beltrano. E aí veio uma lista. Professor ou Luiz Braz, um dos dois, o que tiver um pouquinho mais de menos... o que tiver mais espontaneidade em fazer esse tipo de coisa. Pode me chamar de babaca. Um de vocês, o Maurício, que é mais gurizão, assim... Né? Quer que eu te chame de babaca? Me chame de babaca, por favor. Não, Rec, você é um grandíssimo babaca. Você é um grandíssimo babaca. E tá, muito obrigado, Maurício, pela sua Eu intervenção não poderia fazer faria. isso por uma questão familiar. Se eu faço isso, vai brigar com a tua sogra. Eu não entro na casa da minha sogra. E ela tem razão em me proteger, professor, porque às vezes eu sou muito atacado, como agora pelo Maurício. E foi uma coisa espontânea do Maurício. Eu apenas... Esse traíra. E meus amigos vão brigar comigo. Depois que ele elogio do começo. Eu só chamei porque eu sou subordinado, né? Eu sou obrigado. Maurício, uma intervenção oportuna do Maurício. Por que babaca? Freitas. Eu acreditei que haveria concomitância do jogo do Inter com o Corinthians e do Grêmio com o Flamengo.
eu vou ganhar o troféu babaca do ano. Mas por que deveria haver concomitância? Mas o Flamengo pode ganhar o título no domingo e o Corinthians... E olha, quem pode fazer uma audiência ou 2 audiências? Sim, mas o que tem que ver uma coisa com a outra? Não entendi. Mas a Rede Globo é que manda, professor. Eram os 2 jogos às 4 da tarde. Sim. O Grêmio, muito provavelmente, em canal aberto, porque o Flamengo pode até ser campeão e o Grêmio está em 4º lugar, pode até encaminhar a vaga também, ganhando do Flamengo. É um jogaço de novo aqui, Sim. que a gente nem imaginava que fosse ser tão importante o jogo, Sim. como foi aquele lá. Não chega Sim, do mesmo tá. tamanho e tal. E a outra partida, Internacional e Corinthians, também é decisiva, é enfrentamento de 6 pontos e chama a atenção do Brasil inteiro. Mas uma razão para colocá-la em outro horário para as pessoas poderem assistir os 2. Perfeito, professor. É que eu acreditei que pudessem confirmar os 2 para as 16 horas e burramente disse hoje, inclusive, ontem o nosso plantão dizia, no domingo é duplex, não sei mais. Como é que eu não me antecipei nisso? Claro, mas... Como é que meu cérebro trancou? Estava distraído. Não é possível, Como não eu não me fosse- perdoo. Agora não professor, acha isso muito por ruim? ter- Não, Rec, Não, muito você bom. Rec, você não acha muito ruim? Não, eu acho bom isso. Eu também. Mas é que eu acreditei que pudesse ser os 2 às 4. mas Seria uma coisa... Burra da emissora. Exatamente. Eles têm direito de fazer isso, professor. Claro. É que eu não aprendo que eu tenho que pensar antes na Globo do que na CBF, nos clubes. Mas não é e tal. antes na Globo, é que a Globo é parceira da CBF e por isso os clubes brasileiros podem ter o padrão que tem. Sabe que eu estou sentindo uma outra coisa, Luiz Braz? Que a Globo está agredindo o Paraná. Agredindo o Paraná? Agredindo o Paraná. Sim. Ela paga 20 e poucos milhões por esse nosso campeonato, mais 40 milhões pelo Campeonato Gaúcho. Sim. Dá mais de 40 milhões. E ofereceu 6 pelo Paranaense. Exato. 6. Mas E pro campeão da Copa do Brasil. Que não tem Dando adversário. show no campeonato. Que não tem O adversário. Coritiba subiu agora. Tá subindo. Dando show, o Coritiba na B, o Atlético Paranaense na A. Campeão da Copa do Brasil. Campeão ano passado da Sul-Americana. Ganhou até Suruga. Ganhou a Copa Suruga. Ganha tudo. Não, Tá dando show. mas são 2 tamanhos completamente Mas eu diferentes. eu quero Faz falar- muito bem. Como é que o nosso campeonato vai ser 40 e poucos milhões e o deles vai Porque ser o 6? nosso campeão, nosso... O estado motivo. deles está até melhor que o Porque nosso. Tem um motivo. Ah, Rec, tu tá te segurando para não rir. Porque o Professor, tem não um tá motivo melhor que claro. nós. Aqui tem 2 campeões mundiais. Aqui tem 5 Libertadores no Campeonato Gaúcho. Mas 40 para 6? Lá tem quantos campeões mundiais? Ô, Rec, eu Tem quero falar do quantos? jogo de domingo ainda. Quantas Libertadores? Mas tá. Quantos campeonatos Eles estão se brasileiros? organizando. Professor. Ah, não. Eles vão chegar. Eles O vão Luiz Braz, que chegar. apresentou o programa popular em rádio, sabe dessa música que eu vou falar. Tem que matar esse bicho enquanto é pequeno, porque depois de grande nem bagual o chucro segura. O cara que deu aquele tiro num trenzinho de brinquedo, o nome da música é trenzinho de brinquedo. O cara descarregou um revólver inteiro no trenzinho de brinquedo. Aí o bodegueiro disse, mas pra que tanta ignorância? Tem que matar esse bicho enquanto é pequeno. O cara tinha sido atropelado por um trem, professor. Aí não podia ver trem. Então, se não matarem, se não matarem... Gente, não mudem de canal, não mudem. Apesar disso, não mudem, né? Não mudem, não Mas, mudem. viu, Braz, Ei. essa questão do Campeonato Paranaense... Tem que matar esse bicho. Esse bicho chamado Atlético Paranaense é incontrolável. Mas não- é aquele mas- trenzinho de brinquedo que Mas depois que vai atropelar maravilha. na frente. professor. Então, daqui a 10 anos, 15 anos, o Atlético Paranaense, se continuar... Nem vai ter mais TV. se Nem vai ter mais estadual, professor, o Atlético Paranaense, se continuar crescendo, vai ser, quem sabe, do tamanho da dupla Grenal. Mas é uma barbaridade o que estão fazendo com o Paraná. Mas por que uma Mas é uma barbaridade? agressão. E tu quer agressão pior que é o Veranópolis? É que a O que questão- estão fazendo com o Veranópolis? Ué, ganha 1,5 milhão. Então... Mas Mas era ele veio 600 pra- mil pro grande, Mas o professor. Grêmio ganha 13 milhões e o Veranópolis... Não estou o falando da pobre- distorção. Então, Aí é vamos lá, outro departamento. Professor, Mas como? Eu estou falando na merreca que ofereceram pro Paraná. E eu estou falando da merreca que ofereceram pro Não, Veranópolis. pera, Professor, 1,5 milhão. a merreca- É metade do dinheiro que eles querem dar pro campeonato inteiro do Paraná. Mas a merreca- então, e o que oferecem... Eu estou ficando fã do Petralha.
Ô, Rec, É que essa questão, mas Braz, é que eu o preciso professor- falar, Fala. Do jogo O Maurício de domingo. não lhe deixa falar. Eu preciso culpa é falar, minha. eu preciso falar do jogo de domingo. Mas só para não fugir desse assunto, Braz, porque Do ele é trenzinho de importante. brinquedo. Do trenzinho de brinquedo do estadual. O professor está dizendo, porque são menores. Agressão ao Paraná. Tem 2 pontos que têm que ser considerados. Primeiro, na tese do professor, que o dinheiro da Globo representa tamanho de time, Atlético Paranaense, Paraná Clube e Coritiba são menores, então, que o Veranópolis. Maringá, Vão ganhar Londrina, metade. Maringá, Londrina, tudo menor que o Cianorte. Veranópolis. Não, Só que não o segundo é verdade. Ponto, o segundo Eles ponto... jogam num campeonato menor do que o campeonato... Não é muito menor. Onde joga o Veranópolis. Como não é muito menor? segunda Não é o questão... senhor apaixonado pelo gauchão? O senhor passou a vida inteira falando mal do gauchão. professor. Não é Gauchão, é Grêmio Internacional. Então só Tira- vale 6 milhões. Só- Não vale 45 Como milhões. vale 6? O senhor Tira- agora que virou advogado do Veranópolis? Tira Grêmio Internacional do Gauchão e ele vale... Vamos, Luiz Carlos Reis. Professor, Obrigado. deixa eu lhe ajudar em um outro aspecto, que é Isso, o que a o gente... professor está precisando te ajudar. É o que a gente deveria abordar. O Campeonato Já Paranaense... lhe tiraram um pedaço hoje aí. Né? O Campeonato Paranaense, em relação a Isso este é a ano fase para o do ano que Inter. vem... Isso é a fase do Inter. Deste ano para a relação com o ano que vem, a oferta da Globo é 50% menor. Por que não muda agora o Campeonato Rio Grande do Sul? Porque o nosso contrato é um pouco mais longo. Isso significa que daqui a 2 ou 3 anos, nós passaremos por esse processo de receber a Quer proposta dizer que a da tarde. pálida televisiva vai... E quem é que quem é que mudou a fórmula do Campeonato Gaúcho? A TV? Óbvio. Não, quem mudou foram as datas do... Não, as datas Não, da a CBF. TV. Não, senhor. A TV. Não foram as datas. Isso dito pelo presidente Noveleto. Sim, pra vamos ter mudar- atrativos. Nós vamos mudar porque a TV está se queixando que tem poucos atrativos. É exato. Então, e aí vai ter uma rodada que vai ser só clássico. Porque ela paga as contas. Porque ela paga as E é contas. verdade. Sim. Luiz Braz. Olha, é Tu que... vai te acostumando porque vai Nossa. ser assim na Câmara. A gente não vai te deixar falar do jogo de ontem. Os dois na Câmara de Vereadores, imagina. Se Deus quiser, olha só, seria uma qualificação. Aliás, daquela quem não Câmara. votar num dos dois vai botar fora o voto. Ô, Rec, imagine só você o seguinte: nós estamos falando do Campeonato Brasileiro e estamos falando de Grêmio e Flamengo. Um jogo que pode, inclusive, determinar que o Flamengo passe a ser campeão brasileiro novamente. Agora, acontece o seguinte: para esse jogo, a CBF desfalca o Grêmio, puxando o Matheus Henrique, que é um dos seus principais jogadores, para jogar na seleção olímpica. Agora a Eu crítica achei- está muito bem colocada. eu acho um absurdo, sabe, que isso Porque possa agora o acontecer. senhor está mais grave. corneteando o Luiz Braz? Não. O senhor falou agora a crítica está bem Agora a colocada. crítica à CBF Ah, está tá. muito bem Porque o senhor colocada. acha que o Grêmio chora muito? Não, porque a CBF foi a CBF, através do seu treinador da seleção principal, quem decidiu não convocar na mesma data nenhum jogador de clube brasileiro. É verdade. Porque É estão verdade. na fase decisiva do campeonato brasileiro. Então a CBF, através do seu treinador principal, não convocou nenhum jogador. Mas Depois o Grêmio ele convocou liberou o o Santos. Mateuzinho? Hã? Sim, tá como liberado, até agora está como E liberado. aí, o treinador da seleção pré-olímpica, o que seja, vai lá e faz o contrário. E convoca, como convocou do Grêmio. Mas não precisa ir. Hã? Não precisa ir. Teoricamente, não. Se Não, o Grêmio... O Renier, o Flamengo não mandou e acabou. É que o que acontece... Acabou, acabou. O Flamengo não liberou. Não, eu não sei para a seleção olímpica, Rec. Sim, para a seleção principal é assim. Não, é que Pra assim, seleção Não, olímpica- não, o Renier... Não, é que a questão do Renier, o Renier foi liberado porque para as seleções de base não é obrigatória a liberação porque não existe data FIFA para a seleção de base. Então o Flamengo entrou com um processo e conseguiu permanecer com o Renier. Por que eu digo eu não sei a seleção olímpica? Porque teoricamente 23 anos já é a idade de seleção adulta, não é uma seleção de base mais. Tem seleção adulta e adúltera também. Não sei, tem? Meu Deus, o que tu fumou hoje? Sério? Algo forte, Não, professor. eu ia dizer, Foi por tabela, foi por tabela. Eu quero uma pitada. Eu quero uma pitada. Não, Eu foi nunca- por tabela, Mas eu professor. nunca vi o homem assim, gente. Mas teoricamente, como não é a seleção principal, o Grêmio poderia solicitar a liberação dele. Diferente da questão do Kahneman. Porque o Grêmio fica uma situação assim, olha. Ele não tem praticamente substituto, porque o Michel está com um problema no joelho. Agora, não E- houve nenhuma manifestação
da direção do Grêmio Até agora quanto não. a isso. Até agora não. Eu acho Até agora não. Já existiria, Nenhuma. até porque o Matheus Henrique já deu entrevista dizendo que estava indo para o torneio. Pois é, não. Mas Seria uma solicitação prévia Agora, do Grêmio não. lá na convocação. Não, mas eu quero dizer que a manifestação do Luiz Braz, e que eu acho absolutamente pertinente, não foi feita publicamente Pelo Grêmio. pela direção do Grêmio. E aí, professor, só tem um detalhe. O senhor falou, o Tite tomou essa decisão e anunciou, de fato, tomou. Depois ele voltou atrás, convocou o goleiro Santos para substituir o Ederson, que tá ok. O Atlético Paranaense não disputa nada. Mas será que dar esse discurso não foi uma desculpa para não tirar Gabigol, Bruno Henrique e afins do Flamengo? Porque do Flamengo que tiraria ninguém tira muitos ninguém. do Flamengo. Do Flamengo ninguém tira ninguém. O Flamengo O veio... senhor quer estragar o inteirinho. brilho da conquista do Flamengo? Não, O Flamengo já não, claro que conquistou. não. Aqui, já ó. conquistou, já. O Já. Bruno Henrique mais Gabigol Sim. dá mais gols do que 12 participantes da Série A. Dentre os quais Internacional, São Paulo e Corinthians, que estarão na próxima Libertadores da América. 2 jogadores do Flamengo. Eu Não, mas são números, professor. cordialmente discordo. Mas como são números? Eles então- botaram para dentro, mas alguém criou a jogada, eu né? ia dizer... Ah, tá. Eu ia dizer... Ah, e por que o Guerreiro não faz? Por que não- o André porque Balada uma- não faz? uma Porque coisa é ele ter não um joga- Balada não. Porque O ele Balada não não joga conta. Não, com não, o não conta. grupo do Flamengo. Por que Se o Guerreiro tivesse Ah, eles não Rafinha cresceram cruzando. todos juntos? Justamente. Todos juntos vamos. Meu Deus. Se o Guerreiro Meu tivesse Deus. Rafinha e Felipe Luiz cruzando para ele metia mais gols. Mas vieram agora. Faz 6 meses. Mas o Rodinei, era o Parazinho, Uma pergunta. era o Uma pergunta. Trauco, Rodinei, era o pá. Trauco, era o Renê, não Tá, tinha nada mas de dá uma- Rafinha. dá- Quando de- era Dá uma isso, re- tu não dava esse dado. Dá uma respirada e me responde quem era o ataque do Santos o ano passado. Só para me ajudar um pouquinho, que eu sou ruim de memória. Eu não estou me lembrando também. Te Vou lembra. lembrar da vida tu do te Santos. lembra. Era Rodrigo, titular do Real Madrid. Rodrigo com Y, professor. Gabigol e Bruno Henrique. Olha Que que- jogavam igual que agora, né? E faziam o número de gols que fazem Eu agora. me parei de esquecido, professor. Sabe? Então, o que existe no É, Flamengo... mas não tinha o Soteldo. Né? O que existe hoje no Flamengo, e a gente falava disso antes, é um time daquelas raridades que aparecem de vez em quando no futebol. É tipo aquela propaganda do posto de Ipiranga. Aparece, desaparece. Olha, Meu Deus do céu. Não, hoje- Tchê, eu não- Juro, se nós tivéssemos... A água algum tava outro batizada hoje. Alguma coisa. Não, Eu tomei, acho que aquele chá do Guerreiro. não, fumou alguma Vai. coisa. tio. olha, Eu queria uma pitada disso aí, eu quero estar alegre assim esse também. Flamengo só não é melhor que aquele Flamengo do Zico. Mas ele realmente é o melhor Flamengo que eu já vi jogar. Sabe? Desde que eu conheço futebol. Eu vi uma declaração do Júnior dizendo que esse Flamengo de hoje, com o Zico, na opinião do Sim, sim, Júnior, sim. é melhor que o Flamengo deles. Sim, mas tem que colocar o Zico aqui. O Zico tem que nesse colocar o time. Zico aqui. Senão, Não, mas de qualquer Tira o forma, Arrascaeta e eu bota quero o dizer Zico, então. seguinte, Ah, não, Arrascaeta é bom demais. o Internacional ganhou. Arrascaeta O Arrascaeta não vai para a seleção uruguaia? Vai. O O Internacional, Arrascaeta não joga aqui domingo. o Internacional O Arrascaeta ganhou. está machucado, nem volta agora, na metade da semana. Não Que é volta. contra o Vasco. Contra o Vasco não volta. O também. Internacional ganhou o jogo ontem. Estava comigo um paulista que não é torcedor nem do Internacional, nem do Fluminense. Eu não vou repetir publicamente os comentários que ele fez, porque ele não está torcendo. Eu estava emocionado, o Internacional fez 2 gols, para mim é uma maravilha. Agora, o que ele disse sobre a qualidade do jogo, o que mostraram os 2 times, da mesma maneira como se alguém olhasse o jogo do Grêmio contra o CSA, ou o jogo do Grêmio ontem contra a Chapecoense. Claro, o Grêmio conseguiu O Grêmio é o segundo melhor futebol do Brasil. Não, tu me desculpe, mas não é. O Renato disse que é o primeiro. Não, o que o Renato disse, o que eu quero dizer, na prática não está sendo. O Grêmio conseguiu 2 vitórias de uma pobreza de desempenho, são 2 coisas separadas, e estou dizendo, como o Internacional ontem teve sim. uma vitória Sim. com desempenho. Não, mas, por exemplo, no Grenal, o Grêmio teve Jogou uma bem. vitória com Jogou. desempenho. Com desempenho. O que Agora-
Não tem nada a ver com o jogo com o CSA. Posso lhe dar a diferença, professor? A grande diferença são os laterais. Quando o Grêmio tem os laterais titulares, que não é bem titular, né? Porque o Léo Moura não é titular. O titular realmente seria o Leonardo, que está machucado, só volta o ano que vem. Agora, quando entra o Léo Moura e entra o Cortez, o Grêmio é um. Porque os dois sabem jogar bola. Agora, quando você pega aqueles laterais que jogaram ontem e jogaram também contra o CSA, acaba o jogo. E um time de futebol sem os laterais hoje desaparece, sabe? Se você não tiver bons laterais, você desaparece, não é? Brás, Sim. Brás, tu não vai me dizer que o Grêmio jogou contra o CSA porque faltou o Bruno Cortez, sabe? Não. Porque faltou o Léo Moura? Não, porque o Grêmio se desinteressou, porque o Grêmio rebolou, porque o Grêmio tinha feito uma atuação brilhante no Grenal. Mas o Renato pega aquilo como parâmetro e tá chateado, Renato. Mas Ed está, porque o Grêmio tem futebol e realmente jogou mal. Para jogar muito melhor ainda. O gol cedo tá fazendo mal. Hã? O gol cedo tá fazendo mal. E sobre a comparação do Brás, o professor citou o jogo com o CSA. Contra o CSA era Léo Moura na direita e Cortez na esquerda. Foi só no final de semana que jogou Capixaba. Mas o Grêmio no primeiro tempo deu bastante chance. Foi um pequeno engano do Brás. Mas é que eles sabiam que os reservas iam jogar no outro jogo. Sabiam. Então eles já jogaram preventivamente. Preventivamente jogaram mal. Mas quem que jogou no meio? No meio, começou o jogo contra o CSA. Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Luciano, Everton e Tardelli. Maicon, Matheus Henrique. E começou bem. Tu não arruma. O início do jogo foi bom. Depois caiu. Nada, rebolando desde o começo do jogo. Defesa do presidente Romildo Bolzan Júnior e seus pares. Seus ímpares não. Não, o ímpar é só quando o cara faz par, o ímpar. O pessoal tá dizendo pra tu cuidar o antidoping, viu? Não passava, mas não passa nem perto. Mas aí é o seguinte. E na volta pra casa agora o Chuchuzinho vai guiar o carro do Rec. Porque se pararem, ele não passa. Em defesa do presidente do Grêmio, no torneio de Toulon, Matheus Henrique, quem sabe tenha sido o melhor jogador. Eu digo, quem sabe porque eu não vi os jogos, daí tem que comer na mão dos outros. Mas na avaliação geral, o Matheus Henrique deu show lá. Era o titularíssimo. Como o Speglow, do Internacional, está jogando sempre de titular. Eu não tenho conseguido ver os jogos, por óbvio, né? Sub-17. Sub-17. Ele que desembarque nessa condição ou parecido. Por falar nisso... Mas ele foi melhor na estreia do que os outros. Timaço que o Brasil vai ter... Na Olimpíada. No pré-olímpico já. O Brasil tem uma máquina de time. Se eu tivesse no outro prefixo, professor, eu ia dizer mais forte que o timaço do... Bom, mas então, veja, o Gerson tem idade olímpica. Eu nem estou mencionando o fato de que na Olimpíada ainda poderão ir 3 jogadores com mais de 23 anos. Mas no pré-olímpico, onde não pode, o Brasil tem Gerson, tem o Paquetá, tem o Gabriel Jesus, tem o Rodrigo, esse que é titular, o Rodrigo com Y, como diz o Rec. O problema, Matheus professor... Henrique. Matheus Henrique. Jean-Pierre. O problema, professor, é que como não é uma data FIFA, assim como os jogos eliminatórios, os clubes europeus relutam em liberar jogadores, especialmente quando eles são titulares como o Rodrigo. Mas não é obrigatória a liberação. Mas até inclusive os Jogos Olímpicos. Mas pega só os do Brasil, que vai estar na fase de campeonatos regionais. E primeira fase da Libertadores, né? Não. O final do pré-olímpico acho que pega, professor. Em janeiro, talvez o finalzinho. Só que aí tu acaba com as férias dos guris. Sim, mas escuta, olha o time que tu vai ter. Olha a beleza de time que vai dar para formar. Só para concluir, sabe, é uma geração. E os guris querem aparecer na Europa, né? Os guris querem Agora, aparecer. só para terminar a defesa ao presidente Romildo. Sim. O Matheus apareceu nesse torneio. Logo em seguida, e eu tinha dito aqui que o Real Madrid estava observando o Mateuzinho e deram risada. Agora o Barcelona entrou na parada, já há algum tempo, já faz uns 30 dias que mandou observadores que queriam olhar para um lado e acabaram olhando para outro. Acabaram encontrando o Mateuzinho. Quem é que eles foram observar? Não me lembro quem foi, eu sei que acabaram gostando do Mateuzinho. E aí, como é que o Grêmio vai evitar? Porque o Grêmio está disputando literalmente o quê? Uma vingança contra o Flamengo e
a 4ª posição, que é quase do Grêmio. Só que na época da convocação, não. Sim. Né? Isso é que me causou estranheza. Agora, pedir liberação. Agora, vingança não. Acho que o termo não é exato. Por que vingança? Eu acho que vingança não. Tomou 5, professor. Sim, mas tem que dar uma amenizada, dar uma rabiscada nessa faixa deles, nessa taça deles. Tocarem um 2-0 aqui e um chocolate, um currupio. E aí, Tu acha que alguém consegue fazer um chocolate no Flamengo hoje? E o que tem no outro sábado? No outro sábado? Depois desse jogo. Flamengo e River Plate, professor. Então, acabou. E aí vai ser outro. Acabou. Não é porque era onde o Grêmio estaria se tivesse ganho do... O Flamengo não vai jogar, como diria o falecido Jaldemiro Mazzuí, reclamava que o Ranzolin não dava chance para ele na Rádio Guaíba. Sim. Aí o Inter ia jogar contra o São Borja, o Ranzolin chamou o Mazzuí e disse: hoje você vai ter a tua chance. Pega o teu Geloso, que era um gravador desse tamanho, né, e vai entrevistar os jogadores do São Borja. Aí, quando foi tocar a fita para o Ranzolin, para ver se o Ranzolin aprovava, a pergunta do Jaldemiro assim, pro canhotinho da vida lá, né, como é que é o Enoir, aquele Eloir, que fez 2 gols contra o Inter? Enoir. A pergunta dele era a seguinte: quer dizer que vocês vão a full para cima do Internacional? Naquela época era um problema, né? O Flamengo não vai vir a full para cima do Grêmio, agora não é mais feio. Tu acha que se o Flamengo... Claro que não vai vir, o Flamengo inclusive vai continuar... O senhor não quer jogar uma coisinha comigo? O Flamengo vai continuar com a sua política de poupar jogadores, tanto é que o Flamengo, seguindo a linha brilhante do Renato, ele joga com 2 times. Um time joga as Copas... Não é o senhor criticando o Renato, o senhor teve uma recaída. Eu não estou criticando... O senhor é Renato. Não, o senhor está criticando a estratégia do Renato, professor. E sempre deu certo. Agora é o certo oportunismo. Senhor, que o Renato... É um certo oportunismo certo, já que... O Renato usou uma sistemática em 16 e ganhou a Copa do Brasil. Usou a mesma sistemática em 17 e ganhou a Libertadores. Tivesse usado a outra sistemática, podia ter ganho também. Assim é fácil de falar. Usou a mesma sistemática em 18 e chegou na semifinal da Libertadores, porque os clubes... Aí nós vamos discutir se está certo ou está errado. Os clubes decidem priorizar uma competição. O único clube do Brasil... Precisou vir um português para botar ordem no galinheiro. Não é verdade. Precisou vir um português. Não é verdade. Barbieri não fez é a mesma verdade. coisa. O Flamengo fez isso no ano passado. Então, onde é que o interino. Eu nem sei onde eu estava ano passado, professor. Pois é. Só porque era meu xará, o rapaz. Andado em rapaz. tantos lugares, o senhor nem No faz ano ideia. passado, o Flamengo fez exatamente a mesma coisa e foi vice-campeão brasileiro, chegou na frente do Internacional e do Grêmio. O Internacional que só disputava o Campeonato Brasileiro e o Grêmio que priorizava. E priorizava com o time inteiro. Sabe quem fez um gol contra o Grêmio aqui em Porto Alegre? No time misto do Flamengo, para desmentir essa sua tese? Lincoln. O Lincoln entrou no segundo tempo? Que isso, Rec? Jogou com misto contra o Grêmio. Não é verdade. Não, misto, Rec. Pega o time do Flamengo. Entrou o Lincoln no final. Entrou no final, exatamente. Entrou no final e fez o gol. Entrou no final e fez o gol. Tomou um chocolate do Grêmio. Olha isso. Isso é um sinal de que estava com reserva. Segundo tempo é que o Grêmio jogou melhor. O Flamengo jogou melhor. Uma pergunta para vocês três. O jogo foi 1-1. A vitória do Flamengo, sobre o River... Esse Flamengo está na hora de tomar um laço do Grêmio. Mas olha só... Está na hora. O Real Madrid também. A vitória do Flamengo sobre o River vai ser boa pro Internacional. Vai. Agora, pergunta o seguinte, seria boa... O senhor seria capaz de torcer para o Flamengo? Não. Seria boa para o prestígio... Nem vai ver o jogo. Seria boa para o prestígio do Grêmio? Porque acontece o seguinte, o Grêmio levando 5-0 do Flamengo da forma como levou, é claro que numa escalação errada do Renato. Porque acontece que normalmente o Grêmio, e isso vai ser demonstrado domingo, normalmente o Grêmio não vai levar goleada e vai disputar de igual para igual com o Flamengo. Normalmente. Mas naquele jogo levou 5-0. Agora, acontece o seguinte... O Flamengo goleia em poucos minutos.
Ele não faz um Ah, gol. não viu o que ele fez com o Corinthians? Fez com o Corinthians, fez com o Bahia, fez com o Fez, Inter. mas Com o não- Inter ele não fez 3 ali, porque... Mas porque não fez. Porque não fez. Mas quase. Mas não fez. Não fez. Com o Corinthians ele fez 3 gols em 3 minutos. E, Peguei- com o peguei a e com o escalação. Bahia fez 3 gols em 20 minutos. Sim, mas Queres a escalação daquele jogo da Copa do Brasil? Vamos pra ver. quão reserva era o Flamengo Era aquele bem dia? reserva. Era muito reserva. Vamos ver. Mas hoje tu tem a desculpa que tá em outro estado, tá em alfa. Ou Não em dá, beta. mais pra aplicar em programa de televisão. Não dá. Aplicar essas teses furadas não dá mais. Vamos ver. Vamos lá. Eu quero que me desminta. Diego Alves no gol. Reserva. Era reserva, com Reserva. certeza. O titular era o César. Isso, não, o César, o Diego Com Alves, certeza. que veio da Europa, é reserva. E o César estava no banco porque o técnico se odeia. Exatamente. Inclusive. Isso. Rodinei na É lateral. politicagem. Rodinei. Ó, Mas o Rafinha não tinha ainda, Rafinha. Não. tinha. Mas chegou tinha o esse ano. Parazinho. Rafinha, Tinha o Parazinho que foi preservado. Tava no naquele banco jogo. também. foi preservado. Foi preservado o Pará, Pará. Não, foi Pará, preser- aquele glorioso Pará. Nos dois jogos, inclusive. Titular há 20 anos das equipes, o senhor ainda fala mal dele. Sim. Vamos lá. Diego Alves, Rodinei, Hever, Léo Duarte, René. Léo Duarte reserva, Hever reserva e o René reserva. Não, tudo titular. Cuejar, Reserva, Everton Aliás, Ribeiro. melhorou depois que ele foi embora. Everton Ribeiro. Não, melhorou porque chegou o Gerson. É. Porque até ali ele era titular absoluto. Tanto que o Everton Ribeiro reserva. Tanto que, professor, Tá ruim. um breve parênteses nisso, tanto que o Cuejar Tem o forçou Pedro para Parente sair. também, entendeu? Sim. Um breve parênteses. O Cuejar tanto era importante nesse time do Flamengo quando estava aqui, diferente do que o Rec afirmou, que ele foi afastado porque queria ser negociado. Isso. Só que como o Flamengo precisava dele, Perdoaram. colocaram ele no jogo contra o Internacional. Não, mas é reserva. Era reserva. com Cuejar, certeza. Everton Everton Ribeiro. Tá, esse Ribeiro. teu comentário não precisava, porque misturou os anos. Lucas Importância. Paquetá, Reserva, Paquetá reserva. Era um gurizinho aí. Diego, outro reserva. Marlos Moreno, depois Vitinho. Tá ruim de defender minha tese. E no ataque, deixa eu ver aqui quem que saiu pra entrar. Foi o Uribe que saiu pra entrar o Lincoln no segundo tempo. Foi o Uribe. Foi o Uribe que saiu pra entrar o foi, Lincoln. foi. Enfim, Mas eram tudo reserva, tá o tudo certo. Flamengo tem já 2 anos como Foi pro saco a minha tese. filosofia manter o mesmo grupo. Agora, o Flamengo é exceção, Rec. É exceção. Porque o O Palmeiras Odair quis copiar o Renato esse ano e marchou. copiou. Porque se tivesse vivo no Campeonato Brasileiro, não disputando taco a taco, mas tivesse segundo, terceiro, não teria caído. Estava em sexto. Aí, oportunisticamente, botaram o Odair para Não, o Odair, o problema todo é que se o Odair ganha a Copa do Brasil, onde chegou na final, ia de novo se reforçar a tese de que tem que jogar 2 Aí times. o senhor acha que o Thiago Nunes é que estaria numa maleza brapa? Acho que não. Porque, como nós A falamos... realidade é outra. Como nós falamos antes, a realidade dos dois clubes é outra. Por isso que ele foi pro Corinthians ganhando o que quis. É. Porque ele ganhou do grande Internacional. E do grande Flamengo. E do grande Grêmio. E do grande Grêmio. É um dos títulos mais valorizados, merecidos, sei lá, engrandecidos. Então vou lhe dar um exemplo. Porque eliminou 3 grandes em sequência. Professor, eu estou aqui para lhe ajudar. Vou lhe dar um Faz exemplo bem. similar a este. Sport Recife do Garrincha da Ilha. Sim, Carlinhos Bala. Sim. Que eu chamava de Garrincha da Ilha. O senhor Sim. lembra? sim. Enfim. Mas era só na ilha que ele era licença Garrincha. poética. Isso era para diminuir o tamanho do Carlinhos Bala, não era para exaltar. Ele era Garrincha na ilha. É que as pessoas Se ele têm fosse dificuldade. Garrincha em um jogo, tu já está exaltando. Mas ele dava demoliu só um com o detalhe, Internacional, Vasco, Cruzeiro, tudo. Dá uma rec. Ótimo. Passou o rodo. Só pra entender. Ele, Carlinhos Bala. Só pra entender a. Nelson Batista era o técnico, se não me engano. Eu acho que sim. Só Campeão da Copa do Brasil. pra que eu possa entender bem a tua frase. Ele é o Garrincha da ilha ou na ilha? Porque se é da ilha, porque ele é da ilha, então joga nos dois times. Não, é na ilha. Não, mas é que ele falou Mas Garrincha ele da ilha. Se é se da ilha. expressou mal devido aos efeitos colaterais. Posso aproveitar
para... Não, da ilha. Eu Estão encontrei... dizendo aqui, professor, que o senhor tem que dar aula no cursinho de dia e de noite tem que dar aula de futebol pro REC. São os Tá meus tudo amigos. bem em casa? Pergunta aí pra São os meus pra quem amigos. disse aí. Pergunta se tá tudo bem em Rec, casa. Dá um abraço deixa eu te nele. dar no um Foi o filho Eduardo dele. Jardim que falou Deixa eu isso. te Dá dar um abraço recado. nele, a tia dele Se também. eu te dar um recado, não liga, Eduardo, que ele hoje está em beta, nem em alfa. Mas deixa eu te dar um recado, eu encontrei no Bonfim. Beta mais alfa da alfabeta e não analfabeta, né, professor? Meu Deus, mas enfim, eu encontrei no Bonfim um fã teu Eu tenho um negocinho de Nosso Senhor do Bom. que assiste o Cadeira Cativa todas as noites e diz que gosta muito de ti e te admira. Provavelmente nesse momento deve estar pensando nos dias que o REC está normal, Normais, né? não está, enfim, com problema de doping. Tá? Mas, de qualquer maneira, um abraço para o Beto Colorado, que deve estar comemorando. Ele é a o vitória Beto e eu dele. tô em beta. Isto. Então, já que tem o Beto Colorado do Bonfim, tem o Beto Gremista de Novo Hamburgo, o Beto Bedin, esse né? eu tenho a foto do presidente Odoni na carteira e um pôster atrás. Meu amigo Rec, esse Everton Ribeiro do Flamengo, eu acho que ele mereceria uma convocação da seleção brasileira, né? Eu acho que ele realmente joga muita bola. Eu não queria lhe irritar, É. mas eu até ontem colocaria 7 do Flamengo e 4 do resto, do mundo, inclusive, na seleção brasileira. Eu estou pendendo a colocar 8 já. Não. Calma. Só porque os outros são. Porque o William gringos, Arão, né? esse aí, tá jogando muito. Eu estou quase cedendo para 8 Então do tu Flamengo. tira o Casemiro pra botar o Arão. Ele vai disputar a posição. Casemiro ou Arão. Não, mas Só o tempo dirá quem foi você melhor. tem que tirar o Pablo Mari desse time Isso. E o o Arrascaeta. Arrascaeta. e o Arrascaeta. E o resto... Não, e o Rafinha, que eu acho que está velho já para a mas seleção não, brasileira. Sabe? Não, tem mais um. Eu tiraria mais o William Arão. Mas vamos botar quem na vaga do Rafinha? E deve tiraria surgir alguém na frente deve para surgir alguém, mas tentar encaixar o Neymar. Não, o Neymar. Olha, eu acho que o Neymar estraga a seleção brasileira. Deixa no banco que é Eu melhor. acho que o Neymar estraga, porque acontece o seguinte: o Tite monta um time para jogar para o Neymar. E eu acho que ele mas aí o acaba português é o estragando os técnico. jogadores. Você põe o português de técnico. O português tá porque bem. do jeito é uma que- intervenção portuguesa mais uma vez no Brasil. Primeiro lugar, se o português... Vamos redescobrir o Brasil. Meu Deus do céu. Tu não tem um café para ele? Não, imagina, vai acelerar mais, professor, tá louco? O café com O português talvez conseguisse, se fosse o técnico da seleção brasileira, enquadrar o Neymar. Porque ninguém vai discutir a qualidade do futebol do Neymar. Não, de qualidade jeito do nenhum. futebol. Não. Então, assim, Gerson ou Arthur, professor? Gerson. Hoje, Gerson. Everton Ribeiro ou Felipe Coutinho? Não tem nem comparação. Não tem termo de comparação. Quem? Eu acho. O Everton Óbvio, o Everton Nossa Ribeiro, Senhora. o Coutinho tá Everton numa Ribeiro. desgraça. Bruno Henrique ou qualquer um desses aí, Felipe? Não, é Firmino, Bruno Henrique. Firmino. É Bruno Henrique ou Everton ou Neymar. Os três jogam na mesma posição. Tá. E o centroavante é Gabigol ou é qualquer desses mequetrecos? Ou Jesus. Vocês começaram a concordar comigo, perigosamente. Não, mas olha só. Não. Mas o Gabigol Rodrigo jogando o que está eu jogando. só discuto tem que o ser. Rodrigo. O Gabigol jogando o que está jogando. Tem que ser ele. Igualou ao ele. Zico, das duas maiores clubes do Flamengo, mas 80 e vamos- 83. Vamos devagar. Calma, o parâmetro é o Brasileirão O também. né? Gabigol tá jogando no, Que jogou na Olimpíada. no Campeonato Brasileiro. O Firmino joga no Campeonato Ah, que Inglês. bonito, o campeonato inglês. O que não é, É a mesma coisa. É o mesmo nível. É fácil ganhar do Palmeiras, do Grêmio, do Internacional, do Corinthians, Comparado- do São Paulo, do Fluminense, do Vasco. Tem 500 clássicos carioca. Mas o Me que diz tem que qual time no campeonato inglês que tem uma dupla de laterais comparáveis a Galhardo e Capixaba? Me diz um que tem uma Tá dupla. de brincadeira não, comigo. Não, o Grêmio joga Aí tu com pega esses. o pior Não dos joga, exemplos. não. Esses não é verdade. O Grêmio- Não é o O verdade. Grêmio é Léo Esses- Moura e Cortez. Grêmio- Bem esses- razoáveis. esses O Grêmio não contra o são. Flamengo botou o Paulo Miranda. São razoáveis aqui. Mas é ruim, Lá não deu certo. seria uma piada. Lá seria uma piada. Por favor.
Não vamos comparar. E aí não O Inter tem... buscou um lateral na Europa, Natanael. Isso. Na Bulgária. Não tem nada a ver com patriotismo. e é pior que isso É daqui. só uma questão de dinheiro. O Natanael- É só uma questão de O dinheiro. Natanael é melhor que isso daqui, professor? Por que, Mas que o Natanael não estava na Premier League, por estava na que Bulgária. o Arthur não está jogando no Grêmio? O Barcelona tá com a bufunfa. Então, é tão simples. E Não é porque o Barcelona tem alguma coisa como clube que o Grêmio não tem. Não é uma questão de nacional ou internacional, por favor. Sim. É simplesmente que eles têm um dinheiro que nós não temos. Todos, sublinhem-se todos, 100% dos jogadores que jogam no Brasil só jogam aqui porque os grandes da Europa não os querem. Qualquer um. Professor. O Everton só joga no Grêmio porque os clubes europeus não vieram e pagaram. Não querem pagar o tanto que o Professor, Grêmio quer. Mateuzinho ou Arthur? Hã? Mateuzinho ou Arthur, na sua opinião? Até tu tá rindo dessa. Até tu tá rindo, Não, Arthur. Acho que o Arthur com uma perna é mais que o Mateuzinho. Não, de jeito nenhum. Hoje, Periga ver essa disputa lá. Não, Hein? não. Pode ser que lá, pode ser que seja lá. Como lá? Não. Como Olha, lá? Por que lá? Por Se que aqui o que vai futebol é ir pra grande. lá se o futebol aqui é do mesmo nível que lá? Mas então, porque daí o senhor vai querer fazer a comparação? Não. Que agora um tá lá e outro sim. tá cá. Mas por que? sim. Mas os dois... E a fábrica é do Grêmio, não é do Barcelona. O Grêmio não foi. A fábrica daqui. Segundo Não Luiz foi comprado Carlos pelo Reck, Barcelona. São né? dois Que eu níveis. saiba, não. São O Grêmio dois- fabrica e vende a 50 São milhões. dois futebols do mesmo nível. Do mesmo agora nível, segundo concordei, Luiz do Carlos mesmo nível. Reck. Do mesmo nível. O campeonato inglês é do mesmo nível do campeonato brasileiro. Champions League não, também. Não. Mas você pega o Mateuzinho e o Arthur e você pega uma similaridade. Brás. Sabe? Pega os 3 jogos mais importantes do Grêmio no ano. Ah, O Arthur, quando ele teve esses jogos, ele dominou o meio de campo. O Mateuzinho não. Mas o que acontece foi o que- Mateuzinho contra o Flamengo? Mas não tinha O que foi um time- contra o Atlético Paranaense? Mas naquela época não tinha um time igual ao Flamengo. Mas como é que não tu tinha. vai- como é que tu vai Flamengo O só Arthur jogou esse domina, ano. mas como é que tu o Arthur vai foi comparar? o melhor da final da Libertadores jogando 45 minutos, Como é, Brás. como é que alguém pode comparar um titular da seleção brasileira, um titular do Barcelona, com um rapaz que foi convocado pela primeira vez para jogar 5, 6 minutos? Vocês podem comparar qualquer time do mundo. Agora, carne mesmo, ninguém compara. Aí sim. Quer ver? Eu passei bem no final de semana. Aqui na Pampas Prime, na Casemiro de Abreu 1212, antigo Posto Figueiredo. O posto ainda existe, né? Olha aqui, ó. E depois, para iniciar o churrasco, um bom pão de alho, um queijinho coalho, aquela linguiça campeira, picanha extraordinária, maionese pronta, a pancetta, que é a barriga do porco, né? Mas é deliciosa, extraordinária. Olha aqui esse assado de tira, que maravilha. E esse aqui é um contrafilé corte inglês. É, na Pampas Prime, Casimiro 1212. Vem. Agora não dá pra ir lá porque tá fechado hoje. Fecha às 8, inclusive, 9. Fecha às 9, dá tempo ainda. 9, dá tempo. Pode assistir o programa até o fim e lá. Dá tempo, é. Ah. É isso aí. Até Lá na por- Pampas Prime, tá ali, ó. Até porque aquele gringo trabalha até em feriado. Feriado, domingo. Vem cá, eu fui lá no dia 1º de janeiro. E agora, professor? 1º de janeiro. E tava lá. Eu não sabia onde podia encontrar cara e resolvemos fazer um churrasco de última hora. Prometi para fã do REC. E aí, para sogra, tu tem que cumprir o dia tem que agora. ser pouco, Agora, né? onde é que eu vou achar carne? E aí comecei a andar, quando eu vejo, está lá E, hoje. foi... E que carne tu achou? e aí, verdade. professor, agora ele colocou um queijão assim, ó, professor. Tem uma tampa em cima, o cara só tira a tampa, mete a faca ali e uma pinguinha. Pra dar uma benzida, entendeu? Então foi ali que ele passou antes do programa, professor. Tá explicado. É, mas é um espetáculo o atendimento lá. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Vem aí um feriadão, dá tempo de você conhecer um dos lugares mais bonitos da região sul do país. Vá conhecer
a Praia Lagoa Cortada, e depois já pega o telefone que está aí na tela, liga pro Laír e diz, um é meu. Fica o REC lá fazendo propaganda e tal, os caras já se avançam, compram tudo, reserva um para mim. Então tá aí o telefone. E aí vai o recado. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Praia Lagoa Cortada, né? Imagina se a lagoa não fosse cortada, ia ser mais bonita ainda, professor. Se fosse inteira. Fosse inteira. Mas... Olha aqui, ó, começou o efeito de novo. Por falar em cortada, já que tu falou em cortada... Mas é cortada para ter de um lado o rio, do outro o mar. Deixa eu fazer uma homenagem, então, a quem fez esse corte. Boa. Dr. Ari Traub, conhecido como Mãos de Ouro. Grêmio Internacional deveria se interessar pelo doutor... Ari Traub. Ari Traub. Traub, com B Traub, de bola no Traub. fim. Então, Grêmio Internacional deveriam se interessar pelo Dr. Ari Traub. Por quê, Rei? Porque haverá muitos cortes no final do ano em Grêmio e Internacional. Já voltamos. Com vitória em Chapecó, o Tricolor abriu 4 pontos de vantagem do São Paulo e encaminhou vaga no G4. Próximo compromisso contra o Mengão, domingo na Arena. O Flamengo joga antes contra o Vasco. E se ganhar do Vasco e o Palmeiras não ganhar o seu jogo no final de semana, poderá comemorar o título aqui em Porto Alegre, o Mengão. Mas não vai ter volta olímpica aqui, já estou antecipando, professor. Não, o Palmeiras não vai perder. Matheus Henrique na seleção olímpica, Kahneman na seleção argentina, desfalques na equipe titular. Felipe Mediolaro é outro que também se apresenta na seleção brasileira sub-23. O Inter, após vitória diante do Fluminense, Zé Ricardo fala em boa atuação na primeira etapa e alívio por vitória. Próximo compromisso, confronto direto com o Corinthians em São Paulo, por vaga na Libertadores da América. Ambos os clubes estão com 49 pontos. Vantagem colorada no número de vitórias, 14-12, jogaço também. E a lesão? 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 Não tem nenhuma notícia. Não, vamos chegar ali. Volante Patrick é especulado como possível reforço do Flamengo em 2020. Não, Ele joga um futebol moderno. Joga, bem moderno. Eu gostei da piada. Gostei. Mas essa especulação não é de hoje. Vai e volta. Sim, eu também tenho sido especulado. Quer dizer que o Matheus Henrique pode ir para o Barcelona, o Patrick não pode ir para o Mengão? Não, porque o Matheus Henrique está jogando muito bem e o Patrick não está. Promotor, é só por isso. Segundo o Maurício, ele não joga nada nas decisões. Promotor, o Matheus Henrique. Promotoria do torcedor. Mas ele é muito jovem, olha só aí. Quantas decisões... O Arthur não tinha essa... Maurício Carrasco. Tá, mas é a lesão. Não tem. Como não tem? Claro que tem. Não. Ele vai repetir o time. Não, mas é a lesão do Sarrafiore. Não tem boletim médico, alguma coisa? Não tem. Não é possível. Ah, agora entendi a sacanagem. Não é possível. Eles estão de sacanagem. Não é possível. 2-0 podiam ter colocado. Não. O D'Alessandro cansado. Só um pouquinho, o Internacional acabou de perder pro glorioso Ceará. O Internacional jogou contra o Fluminense, jogou mal, cansou no segundo tempo. E o menino, não, é porque está lesionado. Tem alguma coisa que eles nunca vão explicar. É lesão. Daqui uns dias o Odair vai vir aqui. É uma lesão. Só pode ser. Mas o REC te informa. Quando tu era repórter, tu descobriria. Descobriria. Porque não é possível que entra Nem que tivesse pegar um pelo pescoço, mas alguém ia ter que falar. REC, entra o Parede, não joga nada, entra o Neilton, entra o Wellington Silva,
Eles não jogam absolutamente nada. Bom, na pior das hipóteses, esse menino também não ia jogar nada. Empate técnico. Mas é jovem. Promotoria do torcedor do Ministério Público puniu a torcida popular do Inter por 90 dias por conta dos atos de violência e vandalismo durante um protesto realizado por torcedores na manhã de sábado no Beira-Rio. Com a medida, a torcida não poderá comparecer a jogos, identificada com uniformes, faixas e outros adereços. Corinthians e Inter, 18 horas, Grêmio e Flamengo, 16 horas. Só para constar, na entrevista coletiva, o Zé Ricardo foi questionado sobre o Sarrafiori e ele disse que não houve tempo de conhecer o Sarrafiori. O Potker ele teve tempo. O Neilton ele teve tempo. Sabe? Isso é uma conversa. Eu só trouxe o que ele falou. Tem razão. Eu tinha que ser repórter por um dia, aquela promoção que eles fazem aí. Vou voltar. Mas o problema realmente é mais do Hellmann do que do Zé Ricardo, porque o Zé Ricardo está chegando agora. Ele realmente. Não, eu acho que o contrário. O tempo que ele teve. Ele pode fazer qualquer coisa que está bom. Eu posso repetir a sugestão que dei hoje de manhã na Rádio Grenal? Pode, sim, senhor. Vale para o Internacional, vale para o Grêmio. Jogo equilibrado lá, hein? Até em posse de bola, Botafogo e Avaí 0-0. Cortem os laços. Deixem as torcidas organizadas terem vida própria. Eu, o Luiz, o Chuchuzinho, nós vamos organizar uma torcida. Mas quando precisa de voto, eles vão neles. Teve um candidato à presidência que quis engavetar uma torcida. Pois é, mas nós vamos alugar uma sede, nós vamos nos organizar e vamos lá para o estádio torcer para o nosso time. Então, quando nós quisermos criticar uma direção, nós criticaremos. E somos independentes para isso. Quando quisermos aplaudir uma direção, aplaudiremos. E a direção... Como é que funciona em São Paulo? E a direção não terá o direito de ficar chateada. Por quê? Porque não nos subsidia, porque não nos dá sala, porque não nos ajuda. Agora, no momento em que eu combino, eu aqui com o Luiz Braz, eu vou te ajudar, Luiz. Eu vou te dar carona. Eu vou te facilitar entrar, eu vou te ceder uma sala. Para aí. Dá ingresso para você. Para aí, Luiz. E tu tá me criticando? Eu tô bravo, não é certo. Tá certo. Sabe? Então, é tão fácil. Cortem o vínculo e pronto. E eu acho que vai ser sadio para a própria torcida. Por isso eu gostava tanto. Lembra da Força Independente Colorada? Sim. Então, se for uma torcida que tem independência, que tem vida própria, independente do clube, ela apoiará a gestão que quiser, ela criticará a gestão que quiser criticar. Agora, no momento em que ela tem vínculos, eu acho que fica ruim. Mas não seria bom, por exemplo, colocar um estatuto para que, nessa vinculação da torcida com o clube... Um regramento para isso. Um regramento, exatamente, alguma coisa oficial. Se o cara agir de tal forma, ele está fora, ele não participa mais. Mas aí que está. O que eu digo é que não tem que ter regra nenhuma, porque a torcida tem que ser independente. Por exemplo, tu vai lá no estádio e se tu quiser vaiar o que o Renato escalou o André, ou que tu quiser aplaudir que o Renato escalou o Jeromel, é para teu. Sim. E não vai o Romildo Bolzano dizer, Luiz, que papelão. O problema é tu ganhar ingresso para ir lá vaiar. Agora, se o Romildo te der um ingresso, e tu, quando ele olha, tá tu de pé vaiando... Mas agora não dão mais ingresso. Eles dão algum tipo de subsídio. Que dá ingresso. Garantia. Que dá ingresso é um jeito de falar. Se o Romildo Bolzan te proporcionar uma sala VIP para tu ficar lá, cheio de mordomias, de comes e bebes. Conseguiu um lugar no ônibus. Isenção. Agora, o que não pode é o presidente achar que aí a diferença é porque terem escrito os protestos nas faixas dentro do Beira-Rio. Podiam levar prontas as faixas, porque para xingar o Melo não precisa ter sala no Beira-Rio, né? A coisa mais fácil que tem hoje é a torcida do Inter xingar o Melo. Mas aí está separado. Quem tem sala no Beira-Rio, dada não pode escrever lá, por esta direção, deve ter alguma câmera lá para ver dada por esta direção, não pode criticar esta direção que lhe deu a sala. E essa direção que dá a sala não pode criticar a torcida. Já voltamos. Ao contrário.
Quero falar com você, motorista de aplicativo. Precisa trabalhar sossegado, sabendo que seu veículo está com proteção para qualquer tipo de dano, sem pagar mais caro por isso? Vá proteger o seu carro com a Bem Protege. Proteção total para veículo de aplicativo sem análise de perfil do condutor, sem pesquisa de SPC e Serasa. Quantas vantagens, hein? Cobertura completa, 100% da FIP em caso de roubo, furto ou perda total, assistência 24 horas, cobertura de 100 mil contra terceiros, carro reserva e muito mais. Entre em contato agora, faça sua cotação e rode protegido com valores que cabem no seu bolso. WhatsApp 995 26 5500. Bem Protege. Padaria Laúde, amigo Edson. Esse aí conhece. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na Assis Brasil 641. Encomendas 3362-2020. Sanar Farmácias. Mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça seu cartão Fidelize, o programa de descontos da Sanar Farmácias. Até 70% de desconto para você. Meu amigo João, né? O Alessandro, vice-presidente. Insulfilme Predial. Solução para proteção de envidraçamentos, películas de controle solar, segurança e decoração, mais de 80 opções e modelos para suprir a sua necessidade. Vitrines, janelas, portas, boxes, pergolados e espelhos. Na Insulfilme você encontra o produto certo. Vinil de decoração para paredes, móveis e eletrodomésticos. Ligue 30 21 23 23 ou 995839150, o número está aí na tela. 995839150. Central de Imóveis é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. Central de Imóveis rs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 34666133, fache.com.br. Muito bem, hoje conversei com o Odair, porque o Odair sempre nos deu o privilégio de dar a primeira entrevista aqui. Quando começou o trabalho internacional, depois quando mudou o ano e tudo mais. Depois, agora saiu do Inter, acabou dando uma entrevista na Fox e hoje falou também na Sport TV, repetindo mais ou menos o que havia dito. E está negociando comigo, porque ele sabe que aqui não tem papai e mamãe. Ele vai para a Arábia? Pode até ir. Ele tem convite, segundo disse o Dulac lá na Rádio Grenal. Agora ele está consagrado, né, no Internacional, né? Porque a saída dele determinou um baque. As atuações ruins do time pós-saída dele confirmam que ele fez um bom trabalho. Exatamente. O Fluminense na zona. Mais que isso. Gol do Botafogo. Eu acho que mais do que isso, o desempenho do Internacional no Grenal reforça a lembrança de que até o sábado anterior ao Grenal, o ano do Grêmio e do Internacional tinham sido idênticos, mas idênticos assim de uma maneira, não precisa forçar nada. Então os dois o Grenal foram arruma ou desarruma a casa? Não, o Grenal mostrou que o grupo que o Renato tem na mão é muito mais qualificado que o grupo que o Odair tinha na mão. Então o Odair, mais mérito para o Odair, hein? Mais mérito, mas claro. É isso que eu tô consagração para o Odair. Entendeu o que eu falei? Então, eu consegui. O Odair tinha 52% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro ruim e 46,66% tem agora o... Desculpe, Rec, mas não são esses números, não que eles não ilustrem alguma coisa, mas o Odair, com um grupo muito menos qualificado,
empatou o Campeonato Gaúcho, foi para a decisão junto com o Grêmio, empatou os dois Grenais, perdeu nos pênaltis, como podia ter ganho, é aleatório. Isso não prova superioridade de ninguém, a não ser na opinião do Aquino, entende? Que diz que ganhar nos pênaltis mostra que um time é bom e outro é ruim. Né? O Grêmio... Mas não veio aqui para dar pau no Aquino? Não, eu me lembrei que o Aquino disse isso, entende? O Grêmio foi eliminado pelo Flamengo e o Internacional foi eliminado pelo Flamengo, os dois na Libertadores. O Grêmio foi eliminado pelo Atlético Paranaense e o Internacional pelo Atlético Paranaense. Então os dois fizeram campanhas idênticas. E aí o Renato vai ficar ganhando 1 milhão por mês. E aí... Para escalar no ano passado o Bressan e nesse ano o André, em momentos decisivos. Não, mas não só por isso que ele vai ficar... Né? Mas na hora da onça beber água... Na hora do onça beber água ele mostra os títulos que ganhou. Sim, mas agora já está ficando... Vai para 4 anos, 3 anos e meio, ganhou 6 títulos, está bem, incluindo a Recopa aqui do Avenida. Não ganhou 6 títulos. 5. Não. 2, então. 2. Então piorou. Menos a Recopa Sul-Americana. Olha só, o Rec, é que o Renato administra bem o grupo. Sabe, ele tem o grupo na mão. Ele tem o grupo na mão. Quer dizer que se o Odair botasse faixa agora esse ano, já ia ficar do tamanho do Renato? Não, mas ele ia ficar para 2020 como treinador. E o professor fala em 2 títulos nacionais. Agora, aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, quando o Grêmio estava fazendo um papel pior do que o do Internacional, o Renato conseguiu dar a volta por cima. Claro. Não é? Eu acho que também aqui os títulos gaúchos também ajudaram, quando eu sabia, o Renato a se fixar realmente como o grande ídolo do Grêmio. O Juarez Gremista está perguntando se eu tomei muito suco hoje. Isso, mas tu tem toda a razão quando tu diz que se o Odair tivesse ganho a Copa do Brasil, que chegou na decisão, sim, e o ano que vem ganhasse a Libertadores, sim, ele ficaria igual ao Renato em título. Aí ia ser cotado para a seleção brasileira. Eu não sei se ia ser cotado para a seleção brasileira, mas ele subiria de patamar. Tu sabe que o significado... O cara sai do inferno para o céu numa velocidade, né? O Carille era técnico dado como certo na seleção, pela trajetória do Mano e do Tite. Agora está lá, vai ser o Atlético. Mas olha o Muriel no mesmo jogo, o Muriel não fez praticamente um gol contra, largando uma bola fraca nos pés do Potker, e depois fez uma defesa de cinema no mesmo jogo. Quase que impossível aquela defesa do Muriel no final. De perto, o Edenilson chutou muito bem, chutou no canto, e ele fez uma fantástica defesa. Mas esse é o Muriel. Justamente. Por isso... Senão ele estaria lá no Liverpool. Por isso que quem está lá com o título de melhor goleiro do mundo é seu irmão. Terminou o constrangimento. Né? Quer dizer isso. Porque quando os dois estavam no Inter e se revezavam, hora um era titular, hora outro, quem ficava na reserva sempre tinha que dizer: não te constrange ver teu irmão de titular e tal. E aconteceu com os dois. O Alisson foi reserva do Muriel e o Muriel foi reserva do... Mas eu acho que o Muriel conseguiu dar a volta tá feliz, na carreira. São dois baita cara. Não, e o Muriel foi para Portugal. Lembra, o Muriel primeiro foi para o Bahia, o Internacional não quis o Muriel de volta, o Bahia não quis mais o Muriel vai para Portugal e consegue muito bem lá em Portugal, e aí acaba vindo... Encontrei ele no casamento do filho do Valdomiro da Marpa, do William, e eu perguntei: o que tu vai fazer da vida? Eu disse: vou viajar para fora e ver o que consigo. E deu a volta por cima. E deu a volta, porque bom. A diferença que até o Flamengo... porque é muito bom caráter. Né? Muito bom. Olha aqui, ó, a diferença é que o Flamengo está disputando o título e o Grêmio a vaga na Libertadores. Por isso a convocação do meia do Grêmio. O Adi de Canoas dizendo que eu tomei remédio vencido. Estão tudo gozadinho, dormiram tudo com o bolso. Olha aqui, ó. Boa noite. O goleiro do Fluminense está merecendo ir para a seleção. É um grande goleiro, o Betinho. Ele de titular e o Paulo Vitor de reserva. Seria um espetáculo. Bah, Maurício. E era diesel para caminhão grandão. O tio Rec bebeu diesel esse final de semana. Cruzes. O Breno do Banrisul. Eu já quero até o empréstimo. Aproveitar, vou fazer de conta que estou meio bilolato. Isso. Tá? Maurício, avisa o professor a diferença entre o futebol mais rico,
que entre o futebol brasileiro só seriam campeões Corinthians e Flamengo. Tem que ter seriedade por parte da CBF, televisão, investidores, etc. Adilson Tomasi. Mas tem muita seriedade. Tem muita seriedade, tanto que as coisas são bem feitas e dão certo. Agora, tem erros, tem erros. Agora, essa noia de que é um comitê anti-Grêmio Internacional reunido lá para nos prejudicar, desculpe, eu não entro nisso. Olha aqui, ó, tem um negócio aqui que eu não queria entrar, porque eu não tenho muito mais detalhes e ninguém do povo do clube me mandou mensagem, porque sempre manda. Sobre a lesão do Sarrafiori. Deve ser isso. Eles, quando eu falo qualquer coisa, eles sempre se defendem. E hoje eu não falei desse assunto. E até posso falar mais amanhã na Rádio Grenal e aqui também. Vocês não vão falar nada sobre a polêmica de ontem, sobre a brigada sem identificação, abordar um determinado movimento político dentro do Inter, que é o povo do clube, referente às cobranças na direção. Agora, o povo do clube, até prova em contrário, há bem pouco tempo era da direção. Me parece que vota muitas vezes junto com a direção. Abordaram, imaginando que ali tivesse algum manifestante que se excedeu. Isso. De repente, um dia antes. E a brigada tem direito de fazer isso. Quem não deve, não treme. É polícia. Eu não estou falando do movimento, polícia, aí, por favor. Polícia age como polícia. Eu não vou. Agora, se eles bateram, não sei. Se eles fizeram, erraram. Se fizeram alguma coisa. Se intimidaram, colocaram no paredão, cada um se defende aí, se achou injustiçado e tudo mais, ou causou algum dano moral. Né? A ação da polícia está sendo averiguada pelos órgãos competentes dentro da polícia. É isso aí. E essa abordagem aconteceu no Marinha, então não agora os não comandantes creio que tem alguma ligação, né? Que agiram sabiam que vão investigar agora se eles se excederam. Isso. Mas a abordagem já estava prevista, porque ninguém a paisana chega em quem está comendo churrasco e diz: ô meu, o que tu fez ontem aí chutando gradil e chutando segurança? Como é que é? Nós temos a imagem. Alguém vai ter que comprovar o ato a partir de um equívoco ou não. Isso. Né? Porque senão nós vamos ficar falando sobre nada. Eu não estava lá. E quem estava lá não disse muito bem o que aconteceu. E o policial não consegue chegar manso no lugar, né? Porque se chegar muito manso... Senão não seria a nossa Brigada Militar tão elogiada. Né? E aí a questão é o seguinte, Brasa, o que... Agora não estou falando mal de movimento nenhum, nem sei quem foi atingido, se era gente de movimento político, nada. O que saiu nas redes sociais foi uma postagem do Ivandro Morbach, aí sim, do movimento. Que é do movimento. Um dos líderes, quem sabe, é o maior líder. Que postou o seguinte: integrantes do povo do clube faziam um churrasco no Marinha, como sempre, foram abordados de forma desrespeitosa e truculenta pela BM, amando de quem? Retaliação, perseguição. E aí ele posta uma foto que tem alguns torcedores do Inter, que ele cita como conselheiros e a primeira secretária da mesa do conselho, tratados como se fossem bandidos. Olha, é uma foto que as pessoas estão com as mãos na cabeça, sendo revistadas pela polícia. O que motivou ou não essa ação, eu não sei até que ponto isso caracteriza ou não desrespeito. As pessoas se sentiram desrespeitadas, a polícia está investigando. Mas quando a polícia quer revistar alguém, ela tem que fazer com que o cidadão fique imobilizado. Senão, como que ela faz? O problema é o começo da postagem. Quando se pergunta amando de quem? Insinuando que seria a mando da direção do Internacional. Ou de algum comando da brigada que não gosta deles. Por alguns outros acontecimentos. Exatamente. Sei lá. Também estou conjecturando. Mas assim, porque eles são tão próximos da direção. Eu vou dizer, eu não gosto de insinuação. Ou eu digo, foi o Luiz Braz, ou eu calo a boca. Agora dizer assim, ou eles querem dizer que voltaram a ser oposição. Porque até então o que se insinuava é que eles não eram mais oposição. E aí, em relação a isso, torna tipo mais... aqueles outros movimentos que participam da gestão e aí saem um pouquinho antes do fim e diz somos contra. É isso aí. Com a participação de um movimento que diz que a retaliação a si, fica mais difícil aquela ideia do professor de não associar muito o clube como organizado. Porque se o movimento está dizendo que é uma retaliação, é porque eles que fizeram o protesto. Só que quem foi punido foi organizado. Então é porque tem relações. 2-1 para o Grêmio no jogo contra o Flamengo. Inter e Corinthians, professor? 0-0. Tá de bom tamanho. Segue na frente. Até amanhã.